Prezados ouvintes, minha saudação carinhosa a todos e todas. Iremos conversar hoje a respeito da espiritualidade quaresmal. Uma primeira pergunta eu faço a mim mesmo e a todos. Mas será que podemos falar em espiritualidade quaresmal? No calendário litúrgico da Igreja Católica, a quaresma é tempo forte em que, com sua longa experiência pedagógica, inspirada na palavra de Jesus, a Igreja exorta seus filhos e filhas a rever sua consciência de discípulos e discípulas de Jesus, a renovar o empenho no seguimento do Senhor. 3 são as dimensões fundamentais da vida religiosa: oração, jejum, caridade. Esmola usa o Evangelho a palavra mas no sentido desta solidariedade repleta de amor. Tudo isso, porém, não vale só para o tempo de quaresma, mas o ano todo, a vida toda. Falando em espiritualidade, recordo um belo documento da CNBB, Missão e Ministérios dos Cristãos Leigos e Leigas, o número 62, onde se escrevia que a vida inteira, guiada pelo Espírito de Jesus, é a espiritualidade. Consiste em caminhar nas estradas da vida com Cristo, no vigor do Espírito Santo, ao encontro do Pai, construindo seu reino. E lembrava-se as palavras de Papa São João Paulo II, na Christi Fidelis Laici, Cristãos Leigos, onde o Papa convidava a unificar a vida sustentada pela espiritualidade. As palavras do Papa: não pode haver na sua existência duas vidas paralelas. Por um lado, a vida chamada espiritual, com seus valores e exigências. E, por outro, a vida de família, de trabalho, das relações sociais, do empenho político, da cultura. Tudo, em qualquer âmbito, deve ser uma ocasião providencial e um contínuo exercício da fé, da esperança e da caridade. Essa é a espiritualidade. Na Bíblia, desde os profetas, encontramos páginas belíssimas que ensinam a viver guiados pelo Espírito. O Espírito constrói o corpo de Cristo, fazendo com que a pluralidade de dons sirva para o crescimento do único corpo que é a Igreja. O Espírito, e aqui lembro Apocalipse 2:3, falando às igrejas, convida para que reflitam o que o Espírito nos diz hoje. Para colher os elementos de destaque da espiritualidade quaresmal, proponho que se preste atenção às orações, à eucologia deste tempo litúrgico. Teremos um abastecimento muito belo para a nossa espiritualidade, uma espiritualidade que vai marcar a nossa vida toda. Com certeza, a oração. A oração é, como posso dizer, o alimento do Espírito, o deixar que o Espírito do Senhor
transforme o nosso ser e o nosso agir. Orar é, antes de tudo, entrar no coração de Deus, iluminados pela sua palavra, sustentado, cada um de nós, pela presença amorosa do Espírito, que fala ao nosso espírito. Não consiste em multiplicar palavras, mas em conhecer, amar e seguir o Senhor Deus, como Jesus nos ensina, suplicando a força do alto. Tempo de Quaresma, com certeza, é um tempo que deve fortalecer o nosso espírito para que possamos, o ano todo, viver com este estilo de vida inspirado ao Senhor Jesus. A nossa vida humana é feita de escolhas. Qualquer escolha pede discernimento, exige renúncias para escolher o melhor. Precisamos ter mente iluminada, coração puro, vontade firme para escolher o tesouro escondido, como fala a parábola de Jesus. Tesouro escondido, para nós cristãos, consiste em seguir Jesus com coerência, fidelidade, amor. Já os profetas usavam uma linguagem muito concreta. Expressões muito fortes são, por exemplo, aquelas do profeta Isaías, onde no capítulo 58, o profeta escreve: por acaso não consiste o jejum que escolhi em romper os grilhões da iniquidade, em soltar as ataduras do jugo, repartir o teu pão com o faminto, em recolheres em teu casa os pobres desabrigados, em vestir aquele que é nu? Poderíamos continuar, mas, resumindo, 3 palavras para expressar a espiritualidade do jejum. Não só uma prática externa, seria superficial, mas algo que transforma de dentro e nos ensina a procurar o essencial em nossa vida. Eu resumo com essas 3 palavras: procurar a justiça, viver a solidariedade, praticar a partilha com verdadeiro amor. Jesus se preparou à sua missão jejuando. Ele, antes de testemunhar e viver os valores do reino, eis que prepara seu espírito através desses 40 dias de deserto. Então, Quaresma se torna Kairos, momento de graça, para ver o que temos no coração, como diz Deuteronômio, para discernir, purificar, escolher o caminho coerente com a palavra do Senhor, sem preconceitos, sem egoísmo, orgulho, ganância, mesquinhez, e aquela legião de demônios que tantas vezes poluem mentes e corações. Este é o jejum, que comporta depois escolhas concretas de jejum de falar mal dos outros, jejum também de evitar uso muito do celular, etc, etc. Eu penso que a caridade é consequência da vida nova que o Espírito gera em nós. Nós não sabemos amar. Somente o Espírito do Senhor
pode nos fortalecer e ensinar o verdadeiro amor. Amar como Jesus amou, canta o Padre Zezinho. Sonhar como Jesus sonhou, viver como ele viveu. Mastigar, ruminar a palavra de Deus para responder à pergunta: como comportaria Jesus nessa situação, nessa escolha, dificuldade em que me encontro? O amor do Senhor, gratuito, mas não supérfluo, com certeza ensinará às nossas mentes e corações a amar como Ele amou, doando a vida por amor, com simplicidade e fidelidade, procurando ser solidários com os irmãos e irmãs mais sofredores, abandonados, excluídos, com transparência, honestidade, sendo também críticos diante de tantas ambiguidades deste mundo cheio de maldades, mentiras, manipulações. Lembro o apóstolo Pedro, em sua carta, quando escreve: estejam prontos a dar razão da esperança que está em vós, com mansidão e respeito, conservando a vossa boa consciência. E quando o apóstolo João escreve: quem ama passou da morte para a vida, isto é, respira desde já a Páscoa da plenitude de Jesus. Eu penso que esta é a verdadeira caridade, fruto do Espírito em nós, que nos transforma, que nos torna capazes de amar com a força de Deus, como Jesus amou. Se a Quaresma amadurecer em nós estas três dimensões da fé, certamente nossa vida será sempre mais cristã, isto é, coerente com o projeto do Senhor. Agradeço a todos que acompanharam esta minha conversa. Desejo a todos uma Quaresma repleta da misericórdia, da ternura, da bondade do Senhor, para que possamos chegar à Páscoa ressuscitando um pouco, isto é, participando desde já da morte e ressurreição do Senhor. É o meu desejo de coração.